Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aqui, né, do nosso Flamengo. O Flamengo, nessa terça-feira, enfrenta o Del Valle pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana, né? O Flamengo está em desvantagem de 1-0 porque perdeu o jogo de... Porém, o Flamengo tem todas as condições, sim, de conseguir virar esse jogo em casa. Vai jogar com o Maracanã super lotado, time titular descansado, mesmo não apresentando bom futebol, e uma desvantagem mínima no placar aqui de 1-0. Isso pode ser um fator bom e um fator ruim, né? Também, né? Então vambora reger aqui mais um vídeo, né? Será que o Flamengo consegue reverter esse placar? Acho que sim, na minha opinião. Então vambora para mais um vídeo aí. Vai deixando o seu like, a sua inscrição para ajudar o canal. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ao canal. Já vai deixando o seu like aí. Já ajuda demais. É isso aí, tamo junto e vambora para o vídeo. Créditos ao canal da ESPN Brasil. Link na descrição, créditos. E vambora para o vídeo e é nóis. Palpite? 3-1 Flamengo. Valeu! O Cícero já traz pra gente esse ambiente de 70 mil pessoas. E dificilmente o Vitor Pereira não vai tomar uma decisão que agrade todo mundo, né, Eugênio? Você tem defendido até mudança no time titular. Como é que a arquibancada reagiria? Ela pode reagir inicialmente mal, mas se o time entrar em campo e jogar com a garra... Porque, vamos lá, a gente sempre coloca que a torcida do Flamengo exige um time ofensivo, um time dominante, um time que joga um futebol bonito. Mas ela também eternamente exigiu, mesmo quando o Flamengo não tinha esse time qualificado tecnicamente, raça. Inclusive, uma das torcidas do Flamengo tem esse nome, Raça Rubro-Negra. Ela quer que o jogador corra. Ela quer que o time em campo demonstre vontade, disposição. E esse time não tem demonstrado. E eu acho que esse torcedor, esse que pede a raça, pede a vontade, ele vai entender caso o Vitor Pereira tenha a ousadia de fazer o necessário, que é barrar alguns medalhões para colocar jogadores competitivos. O Flamengo precisa reconquistar o meio-campo. Da maneira como está jogando, ele perde o meio. Perdendo o meio, abre um buraco entre defesa e ataque, perde o controle do jogo e tem acumulado derrotas. Ele precisa reconquistar o meio-campo e, para isso, tem que cortar na carne. Ou com o Vidal? Para mim, com nenhum dos dois. Para mim, nem com o Gerson, nem com o Vidal, eles não estão entregando, não entregaram quando tiveram oportunidade. A dinâmica que esse time precisa. Eu fico mais até com os meninos. Botar os meninos para jogarem. Acho que o Flamengo tem que ter 4 jogadores para fechar o meio-campo pelos lados. E esses caras que vão fechar pelos lados não vão ser o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Eu acho que o Arrascaeta está muito mal fisicamente, muito abaixo fisicamente do que ele pode dar. Eu acho que o certo seria deixá-lo como opção para segundo tempo. Acho que o Flamengo tem que voltar, se a opção for por manter o Pedro, tem que pedir ao Gabigol para voltar por um lado e tem que botar do outro lado outro jogador que possa voltar também. Dá até para pensar no Everton compondo por dentro uma linha de 4. Mas ele precisa ser mais combativo. Ele e todo o time do Flamengo. Combatividade. O Flamengo no sábado contra o Botafogo, com o time reserva, com muitos garotos, foi um time combativo. Brigou, batalhou, acompanhou, diminuiu os espaços. É essa postura que ele precisa ter, somada à qualidade de alguns titulares, para buscar um resultado que é muito difícil contra o bom time do Independente Del Valle. Mais rápido pelos dois lados do campo, na ida e na volta. Perdia a bola, tinha Marinho e Everton Cebolinha voltando e voltando bem. O Cebolinha é quase como um ala, né? Baixando. Porque o Cleiton fechava como Era um terceiro zagueiro. O Flamengo jogou com 3 zagueiros. Se você não quiser ser ao pé da letra, 2,5, ou do lado esquerdo. Porque com a bola o Cleiton abria e o Cebolinha subia. Mas o que é interessante é que, como funcionamento de jogo, apesar desse time não jogar, deu a sensação que esse time funcionou melhor. É estranho. Sim. Porque esse time jogou contra o Botafogo, que é um time de primeira grandeza. Também não foi o time que ficou aqui treinando, né? Ou pelo menos essas peças não ficaram no Rio de Janeiro treinando, né? Mas é que eu achei a adaptação... É claro também que o jogo foi influenciado por um gol com 20 segundos. Né? Eu sei. Mas esse gol já é consequência disso. Da forma que ele foi, diminuição de espaço... 20 segundos o Flamengo já tinha dado um passo atrás,
apertou a marcação, recuperou a bola e foi incisivo para... Aliás, esse menino precisa ser olhado com carinho. O Matheus Gonçalves. Mas assim, eu vou chamar o Cícero de novo, que está lá no Maracanã, porque uma coisa me pega nessa análise. A gente estava até conversando, eu e o Bruno e o Felipe, nosso editor-chefe, antes do programa, Cícero, o seguinte... Cara, a gente está questionando um Flamengo. Será que ele consegue ganhar uma taça no Maracanã, com 70 mil pessoas, como o Cícero trouxe, com uma desvantagem de 1 gol de diferença? Que Flamengo é esse? Porque isso é um cenário já pensado, né, Cícero? Assim, é vitória do Flamengo. O questionamento é correto, que a gente não estava acostumado a fazer esse questionamento. Fazer esse questionamento. Até essa dúvida, né? Exatamente, Cícero. Nossa, será que o Flamengo consegue ganhar o jogo por 2 gols de diferença? A gente não estava acostumado a isso. E é correto que... Ele não está jogando para fazer a gente confiar Mas é estranho fazer esse questionamento, né, Cícero? É verdade. O Flamengo do Jorge Jesus, em 2019, quando precisava vencer por 1 gol de diferença no Maracanã, todos sabiam que a vitória era praticamente certa. Pode acontecer no futebol, tudo acontece em 90 minutos. Mas todo mundo tinha essa certeza de que o Flamengo ia reverter uma situação jogando com a sua torcida no Maracanã, que conhece bem, com o timaço que ele tem. Só que, como os companheiros falaram aí, não era esse momento atual em que o Flamengo parece que não está bem fisicamente, os jogadores estão mais velhos, 4 anos, a maioria, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, todos esses, o tempo passa para todo mundo, são novos, ainda são, mas não se pode exigir o mesmo preparo físico, a mesma disposição que eles tinham há 4 anos atrás. Não é que não se pode exigir, é uma tendência natural do corpo humano, do atleta, principalmente. Então, com essa fase e mais a pressão que o Flamengo tem por conquistar títulos, já perdeu 2, que a torcida contava, pelo menos chegar à final com o Real Madrid e contra o Palmeiras, né, a Supercopa do Brasil, e perdeu todos os 2, agora o torcedor pressiona muito. Se o Flamengo amanhã demorar a fazer gol, a torcida, esses 70 mil torcedores, ao invés de trabalhar a favor, passam quase que a trabalhar contra, né? Vaiando, gritando, exigindo raça, querendo ver o time ganhar. E aí o Independiente Del Valle, que é um time experiente, né, pode se aproveitar disso. Num contra-ataque, já tem a vantagem de 1-0. Num contra-ataque, numa falha da defesa do Flamengo, faz um gol, e aí? O Flamengo terá que fazer 3 gols. Vai conseguir? Vamos ver. O torcedor do Flamengo deve estar falando, esse cara está secando o Flamengo. Não, estamos discutindo todas as possibilidades. Né, Mari e Bruno? Sim. São cenários possíveis. Não, e esse ambiente... tá vendo, Mari? E esse ambiente... Tá tudo bem? Tá tudo certo. Depois sou eu que tô velho, né? Bruno, não vamos falar sobre isso ao vivo? Tá bom. E esse ambiente todo, ele muda conforme o jogo. E a gente já viu muito isso em jogos do Flamengo. Por exemplo, a Sul-Americana, lembra, Eugênio, contra o Independiente? Era assim, o Maracanã lotado também, e de repente, cara, o jogo começa a mudar e fica aquele ambiente tenso no estádio e vai embora um troféu, né, Marra? É que eu acho também que era um outro Flamengo. Era um outro Flamengo, mas era esse ambiente, tô falando, o torcedor era o mesmo que estava lá, certo? Não é porque o Maracanã está lotado que o Flamengo vai ser imbatível. Não, se o time não responder como o Eugênio está falando, sim, cara, claro. O ambiente de festa vira um ambiente tenso. Estava lotado no ano passado, naquele jogo contra o Corinthians também, de final de Copa do Brasil. E verdade, o campo precisa acompanhar, né? A torcida vai fazer, eu acho que a torcida vai fazer o papel dela. Acho que outras discussões são maiores. A situação do Vitor Pereira, e o Cícero lembrou uma situação que é muito real, os jogadores também envelheceram. Eu não sei se no momento seria fácil nem para o Jorge Jesus tomar decisões menos populares. Sim. Por quê? Porque por mais que tenha um link sagrado, fala em Jorge Jesus, o torcedor... É que o Jorge Jesus de lá para cá também não foi um grande conquistador no mundo, não. Ele teve trabalhos e tem trabalhos questionados o tempo inteiro. E eu acho que a questão física hoje em dia está pegando para alguns jogadores do Flamengo. De novo, exceção, tá ficando chato a gente falar, né? Gabigol. Exceção Gabigol. Porque esse entrega fora de posição, com outro técnico, com o técnico pedindo outras coisas. Esse está entregando.
mas acaba sendo vítima do copiou e colou. O Gabigol isso, o Gabigol... Não, já tem um bom tempo que ele está muito acima da média. Isso é em qualquer time do mundo, né? Ontem, na entrevista coletiva do Abel Ferreira, ele falou sobre como é difícil você, com um grupo que já conquistou muita coisa, você conseguir manter os caras motivados. O Guardiola falou sobre isso há um mês. E o Abel citou o Liverpool. Ele falou, cara, é o mesmo treinador, são os mesmos jogadores e, de repente, o que acontece? E isso pode valer para o Flamengo, porque o Abel falou assim, olha, todo jogador gosta de ganhar, mas alguns gostam mais que os outros. E você pode medir tudo no futebol. Você mede cientificamente o jogador dos pés à cabeça, mas você não imagina o quanto o cara continua afim. Ele, como treinador, ele falou, eu consigo enxergar. E esse é meu trabalho, mas é difícil, né? Toda hora, toda semana, toda decisão. Todo jogo, né? O terça se foi cobrado, na quinta você vai ser cobrado de novo, no domingo você vai ser cobrado de novo. O Flamengo tem 3 jogadores importantíssimos, tão importantes que foram os representantes do clube na Copa do Mundo. Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro, que não voltaram no mesmo nível. E a gente pode também entender isso, porque justamente eles estiveram na Copa do Mundo. Sim. Ou seja, a diferença do resto do elenco, eles tiveram um período diferente de férias, eles tiveram uma demanda física na Copa do Mundo, psicológica na Copa do Mundo. Agora, o Arrascaeta, que foi bem na Copa, jogando pontualmente pela seleção uruguaia, mas foi muito bem na Copa, ele, no final do ano passado, também já estava mal fisicamente. O debate é se ia poupar ele na Copa do Brasil para ele jogar na Libertadores. Justamente porque ele tinha um problema no pubis. Eu não sei... Ele não operou, né? Antigamente tinha operação e tal para essas coisas. Não sei se ele continua sofrendo com essa dificuldade do pubis, que dizem que dói bastante e tal, dificulta muito os movimentos. O fato é que ele não está conseguindo jogar o que a gente sabe que ele joga. E aí é um dilema para o técnico, mas o técnico está lá e recebe muito bem para tomar decisões de acordo com o momento. Não é barrar eternamente o jogador, para hoje, eu preciso de alguém que me entregue mais do que isso. Para hoje, eu preciso ganhar um título, porque é o 3º título que o Flamengo disputa na temporada e já perdeu 2. Ele precisa da vitória amanhã. E talvez ele tenha que cortar na carne. E aí eu falo disso, talvez do Pedro. O Pedro está voltando de lesão, mas já jogou a primeira partida e não foi bem. Talvez do Arrascaeta, talvez de algum outro jogador. Você citou Vidal, Gerson, esperem um pouquinho. Quem é que está com disposição? A molecada é que está com disposição. Mas você acha que esse ambiente é favorável ou de mais pressão para eles, Eugênio? Isso. Porque é uma final de campeonato e eu acho que é menos cobrança em cima deles. É menos em cima deles, tá. Vai ser mais voltado para outros e eles podem dar essa energia. Se alguma coisa der errado com eles, a cobrança vai ser em cima do Vitor Pereira, não em cima deles. Eu acho que a torcida vai entender um menino que eventualmente possa cometer um erro, mas... Eu acho que o Flamengo tem preparado bem esses garotos. É hora de começar a optar por isso, porque o time carece dessa energia que mostrou, especialmente contra o Botafogo no sábado. E essa é uma sinuca de bico muito complicada para o treinador. Como você falou, ele é pago para isso, mas na situação que o Vitor Pereira chega é o famoso, assim, ou a linha do inventou e é gênio, né? É difícil. A linha tênue de um cara que está pressionado, precisando vencer, né, Cícero? E aí muda uma escalação, corta jogadores que são estrelas na equipe. Se der certo, gênio. Se der errado, é malinha e bora para casa. Professor Pardal. É verdade, Mari. Eu acho que o Vitor Pereira, concordo com os comentários. O Vitor Pereira tem que pensar no time, esquecer esses grandes ídolos, não esquecer que eu digo abandoná-los, mas esquecer quem está bem, não está bem, tem que sair. O futebol é assim, a fila anda, tem um garoto voando, esse garoto pode ser mais útil amanhã do que um jogador desse, que apesar de todo o reconhecimento, todos os títulos do futebol que tem, não está atravessando talvez o melhor momento físico e técnico. Então eu concordo, cabe a ele, eu garanto para vocês que ele não deve estar dormindo à noite. O Vitor Pereira deve estar tendo dificuldade, quando o sol já está pintando, ele ainda deve estar acordado pensando nisso tudo. Cícero, obrigada, viu, pela sua participação, um bom trabalho, boa sequência aí no Maracanã também. Um abraço para todos. Você tem Só uma coisa, eu não tiro a Arrascaeta. Não, Mari? Não tiro. Quem você tira desse time, então? Você tira o Gabigol? A minha frase começou, eu não tiro a Arrascaeta. Minha análise está fechada nisso aqui. Não sei se... cara, é muito difícil. Não, é difícil, porque você tira o Everton Ribeiro?
Você tira o Arrascaeta, você não tira. Você tira o Gabigol? Não. Eu não tiro o Gabigol. Ou o Gabigol eu não tiro os também, mas tô outros. dizendo nessa coisa assim de arrisca aí com os medalhões ou muda tudo pros garotos, eu... Não, mas acho que mudar tudo, ele não vai mudar Não vai mudar. tudo. Não vai. É que eu acho que essa coisa é menos empírica e mais o dia a dia e Claro. o que você está me apresentando aqui, É. e seu exame, e sua mobilidade, comprometida ou não. Mas entendo que o Arrascaeta é um jogador genial e a gente vê isso com muita frequência, mas talvez a questão física seja o ponto Sim. para... Pro sim e pro não, né? Precisamos de descansar. É um argumento que seria compreensível, né? É isso. Mas é difícil tirar mesmo, Mari. Dói. Vamos tirar... Salve, salve, nação! Bora aqui para mais um vídeo aí do canal, né? Óbvio que a situação do Flamengo e do Vitor Pereira, principalmente do Vitor Pereira, é meio complicado para essa final, né? Gerson e Pedro devem retornar ao time. A gente não sabe se vai ser como titular ou não. Pedro acho que deve jogar como titular. O Gerson já não sei se vai entrar ao Vidal ou não. É aquela situação do Flamengo entre uma glória de conquistar o título e uma derrota para escancarar uma crise é muito perto. Questão de centímetro entre você ser campeão, entre você entrar em uma crise. Então a margem é muito pequena. Óbvio, a gente não sabe se o Gerson vai ser titular, porque ficou lesionado. Talvez não, talvez o Vidal entre. Então é aquilo, qualquer mudança que o Vitor Pereira fizer durante o jogo e não surtir efeito, ou o Flamengo não ganhar, óbvio que a crise vai estar escancarada. 3 títulos e perder os 3, óbvio que o Mundial, o mínimo era chegar na final, que não conseguiu. Então a situação do Flamengo, nesse momento, é muito complicada. Mas também pode ser muito boa durante o jogo. O Flamengo jogando em casa, com o apoio da sua torcida, 70 mil pessoas jogando junto com o time titular lá, né? O elenco. Só que aquilo, se o gol não sair, pelo menos no primeiro tempo, ou nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, a torcida vai começar a ficar impaciente. Aí aquilo que era ânimo, pessoa chegando animada, placar 3-0, sei lá o que, acaba virando frustração. Acaba vaiando os jogadores dentro do campo. Jogadores dentro de campo, né? Sentindo o ambiente meio pesado. Isso, querendo ou não, pode acabar refletindo dentro do futebol dos jogadores dentro de campo, né? Então aquilo, entre o título, que vai dar tranquilidade para a sequência do Carioca, pelo menos, né? E uma derrota que pode gerar uma crise imensa dentro do clube, a margem é muito, muito pequena. Então o Vitor Pereira tem que pensar, concordo com o jornalista, eu esqueci o nome dele, que estava lá no Maracanã, que o Vitor Pereira não está dormindo, porque a situação do Flamengo hoje é meio complicada, mas ao mesmo tempo é uma situação boa, porque é 1-0 só, um placar bem tranquilo de reverter, só que não podemos desmerecer o Del Valle, que é um time chato de se jogar, é um time que, dependendo da situação do jogo, ele acaba propondo o jogo, e isso pode ajudar o Flamengo em ter espaço para contra-atacar, vamos dizer assim. Então, eu acho que a única certeza que eu tenho é a morte. Mas eu acho que o Flamengo consegue sim esse resultado por 3-1. 3-1 é o meu palpite para esse jogo aí. Tamo junto. E é nóis. Valeu. Deixe seu like, sua inscrição. Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo. E é nóis. Valeu.